pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui é um vídeo novo e ele vai falar um pouco sobre as dúvidas mais frequentes que os alunos estão tendo na hora que eles acessam o portal, tá? Então, quando a gente acessa o portal, nas lições do portal, após as videoaulas, a gente tem uma série de exercícios liberadas aí para os alunos treinarem, então, para ver se foi possível assimilar o conteúdo apresentado nas videoaulas via explicações. Né? E como a gente apenas distingue os exercícios realizados entre certo e errado, a gente não tem a resposta, a gente recebeu muitos e-mails e a maioria deles foi em relação ao mesmo tipo de dúvida, aos mesmos tipos de dúvidas, tá? E é o que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo de forma simples, beleza? Vamos ver então a primeira frase aqui, um exemplo de dúvida. Eu preciso falar com meus amigos. E a resposta muito comum para esse tipo de frase, para a tradução dessa frase, foi I need to talk with my friends. Qual que é o problema aqui então? Na verdade, a palavra with, que está destacada aqui em vermelho, ela significa com sim. Só que existe uma preposição correta para ser utilizada com o verbo talk. Então, por exemplo, se você olhar aqui embaixo, o correto seria dizer talk to e speak with. Então, são preposições diferentes colocadas em verbos diferentes. Mas se você faz a tradução, você acaba tendo um sentido em relação ao talk utilizando with. Então, qual que seria uma distinção boa para esses tipos de preposição? No caso, a preposição to, ela sempre se refere a deslocamento. Tá? Deslocamento pode ser da pessoa que realiza a ação, pode ser de um objeto em meio à ação. Nesse caso, na questão do talk, o que está se deslocando aqui é a voz das pessoas que estão dentro de uma conversa. Né? Então tem que ter no mínimo duas pessoas para você poder realizar esse deslocamento de voz e configurar esse tipo de ação como uma conversa. Já no caso do speak with, o with está dando uma ideia de companhia. Então você tem alguém para falar com você. Um exemplo legal que ajuda a ilustrar isso aqui é, por exemplo, a frase eu falo inglês, que é I speak English. Porque quando você fala, você não necessariamente precisa falar com alguém. Você pode falar alguma coisa, você pode falar alguma língua, tá? Então o with ele vai acabar dando ideia de companhia. Isso aqui é mais uma regra normativa, tá? Então o talk ele tem que ser acompanhado, então, do caso da preposição to. Ou o speak tem que ser acompanhado da preposição with. O que pode acontecer nas aulas do portal é você colocar uma dessas duas opções com a preposição correta e o sistema acusar a frase como errado. Por quê? A gente pode apenas cadastrar um tipo de resposta certa por frase. Então, às vezes, colocar sinônimos, se não as palavras que apareceram na lição, pode resultar num erro do sistema. Tá? Vamos ver a segunda frase aqui. Você precisa trabalhar no cinema com seu pai? Né? Então, uma pergunta, está na forma interrogativa. E como seria a maneira correta, tá? Então, com destaque também ao erro mais comum do pessoal. Do you need to work in the cinema with your father? Então, veja bem, o que está marcado aqui é esse to, né? A gente viu o to, ele pode ser uma preposição que dá a ideia de deslocamento, né? Como a gente viu na frase anterior. Só que nesse caso aqui, o to ele vai estar separando dois verbos. No caso, ele tem o verbo o need e o work, que são dois verbos, e para eles não encostarem um no outro, coisa que não pode acontecer em certos casos no inglês, a gente usa o to para separar os dois, tá? Contudo, porém, todavia, é muito importante saber que a gente não pode generalizar essa declaração, né? Você separa sempre dois verbos com to. Não, você não pode separar, por exemplo, verbos modais, o verbo to be e verbos de sentimento. Tá? Então, o que você entende por verbos modais? Por exemplo, I can drive, you should go, we must stay. Então, o can, o should e o must, que são verbos modais, são exemplos de verbos modais, eles não pedem nada depois deles. Tá? Então, você não vai ter preposição, você não vai ter verbo no passado, você não vai ter S, você simplesmente vai colocar os dois verbos juntos. Ok? No caso do verbo to be, já fica um pouco mais tranquilo de ver esse tipo de ligação entre os verbos. Por exemplo, she is playing, I am studying, we are going. Então, o que acontece? Todo verbo que vem seguido de verbo to be, todo verbo que vem logo depois do verbo to be, precisa levar ing. Tá? Isso 100% das vezes. Essa é uma regra. E se você for fazer a tradução desse ing, ele seria aquele ando, endo, indo. Né? Então, ela está jogando, eu estou estudando, nós estamos indo. Também fica um pouco mais fácil de visualizar. Tá?
No caso de verbos de sentimento, você tem alguns casos facultativos, então você pode utilizar ou não essa regrinha aqui, tá? Verbo de sentimento, então, é todo aquele verbo que mostra alguma relação de uma pessoa com gosto, com ódio, com uma coisa que ela curte, com uma coisa que ela prefere em relação a outras, tá? Por exemplo, aqui, I like singing, she loves working, they hate writing. Então, pegar a primeira frase como exemplo, I like singing poderia ser escrito como I like to sing. A segunda frase, she loves working, poderia ser escrita she loves to work. They hate writing, poderia ser escrito they hate to write. Tá? Então, você poderia separar esses verbos com to, na mesma maneira que o exemplo aqui em cima. Só que você também pode colocar ing porque eles são verbos de sentimento, tá? Dentro do portal, as respostas em relação a verbos de sentimento nas frases, elas não aceitam esse formato. Fica aí outra dica também já, tá? Fora isso, outra coisa importante que merece destaque é a expressão in the cinema. In the cinema não estaria errado, contudo, no portal a gente vai trabalhar sempre com at the movies, tá? A gente vai trabalhar com a palavra movies para cinema, que também pode ser colocada como in the movies. E a gente acaba caindo em outro caso, porque qual seria então a diferença de at the movies e de in the movies? Qual seria então o caso aí que eu uso at, qual seria o caso que eu uso in? Tá? A grosso modo, a gente pode dizer que o at ele determina a permanência, né? Ele determina a realização de alguma coisa em alguma região. Então, por exemplo, se eu falo na escola, eu posso dizer at school, tá? Porque eu estou querendo falar que eu estou na região da escola, eu não estou necessariamente dentro da sala de aula. Eu posso estar no corredor, eu posso estar no parquinho, tá? Enquanto a expressão, a preposição in, ela é utilizada para quando você está dentro de um lugar. Então, se eu disser que eu estou in school, quer dizer que eu estou dentro da escola, muito provavelmente dentro de alguma sala de aula. Tá? Não estou em nenhum pátio, nenhuma quadra, nenhuma coisa do tipo. E aí é uma questão um pouco subjetiva, porque a gente não sabe, né, se a gente utiliza o at, se a gente utiliza o in em certas ocasiões, em certas maneiras, tá? É interessante você utilizar o in se você souber que alguma coisa está dentro de outro lugar, para você deixar a sua frase mais rica. Não que se você usar o at você vai ter um erro, tá? Na verdade, quando você estiver na dúvida de qual tipo de preposição você usa, é aconselhável usar o at. Usando o at você tem menos chances de cometer um erro, ok? E a gente acaba caindo numa outra questão interessante também, porque a gente está falando do at the movies, in the movies. Então a gente tem a partícula the logo a seguir do in ou do at junto com o lugar. E tem muito lugar que você não precisa usar the, tem lugar que você precisa usar the, tem lugar que você não usa. Fica uma coisa meio confusa, né? Então, quais seriam os casos em que eu não uso the? Tá? A grosso modo, a gente pode apontar 5 principais casos para eu não utilizar essa partícula the. Tá? São eles: downtown, home, school, church e locais com nomes próprios. No caso aqui está marcado McDonald's, tá? Então, por exemplo, a primeira frase é study downtown, eu estudo no centro. Ok? Centro então é uma palavra que você não utiliza nem mesmo o at, tá? Por exemplo, para poder fazer a frase. I work at home, eu trabalho em casa, também é uma frase que você não vai precisar usar esse the. Tá? E no caso a gente está usando o at. Se você estiver falando do verbo ir, né, eu vou para casa, I go home. Você não utilizaria nem o to também. I go to school, eu vou à escola, você também não vai ter o the. I go to church, você também não tem esse the. I work at McDonald's, I work at qualquer local com nome próprio. I work at São Paulo, I work at Rio de Janeiro. Qualquer lugar de nome próprio, então ele também não pede o uso do the. Ok? Esse exemplo também, esse mesmo exemplo dessa frase pode ser visto nessa frase aqui embaixo. Você quer comprar um carro grande para seu irmão? Do you want to buy? Porque né, você tem dois verbos, o want e o buy, né, sendo separados pelo to. Do you want to buy a big car for your brother? Ok? Lembrando que esse for ele é a preposição usada pelo verbo buy. Quem compra, compra alguma coisa para alguém. Tá? Então, buy for. Ok? Sendo que isso aí é uma preposição específica do buy.